Guerras não apenas afetam os países que estão diretamente no campo de batalha. Elas alteram preços, redesenham mercados, mudam fluxos de investimento e impactam a vida de pessoas que estão a milhares de quilômetros de distância. A pergunta central é simples, mas estratégica. Por que conflitos armados continuam sendo um dos principais fatores de instabilidade da economia mundial, mesmo em um mundo globalizado e financeiramente integrado? Ao final deste vídeo, você vai compreender como guerras interferem na inflação global, nos investimentos, nos mercados financeiros e na organização econômica do planeta, indo além das manchetes e da análise superficial. Vivemos em uma economia interconectada, na qual energia, alimentos, insumos industriais e capital financeiro circulam entre continentes. Quando um conflito surge, ele não permanece local, ele se espalha por cadeias produtivas, mercados de commodities, sistemas logísticos e decisões de política monetária. O tema central deste episódio é entender como guerras afetam a economia mundial, conectando geopolítica, economia global e geografia estratégica de forma integrada. Para isso, é fundamental responder 3 perguntas ao longo da análise: o que está acontecendo, por que isso acontece e quais são as consequências prováveis no médio e longo prazo. Historicamente, guerras sempre foram eventos econômicos antes mesmo de serem militares. Conflitos surgem em grande parte da disputa por poder, território, recursos naturais, rotas comerciais ou influência estratégica. Ao longo do século XX e início do século XXI, praticamente todas as grandes guerras tiveram impactos econômicos globais, da Primeira Guerra Mundial à Guerra Fria, dos conflitos no Oriente Médio às tensões recentes envolvendo grandes potências. Os principais atores envolvidos nesses cenários não são apenas estados nacionais, incluem alianças militares, blocos econômicos, empresas de energia, instituições financeiras e mercados globais altamente sensíveis ao risco. A geografia estratégica é um elemento central nessa dinâmica. Regiões que concentram petróleo, gás, grãos, minerais estratégicos ou rotas marítimas críticas tendem a ser mais vulneráveis a conflitos e, consequentemente, mais relevantes para a economia global. Quando uma guerra atinge ou ameaça uma dessas regiões, o impacto não é apenas regional. Ele se traduz em aumento de custos, escassez de oferta, volatilidade financeira e incerteza econômica. Compreender esse mecanismo é essencial para entender por que guerras continuam sendo um dos maiores fatores de instabilidade econômica do mundo moderno. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto: as consequências práticas desses conflitos sobre inflação global, investimentos e mercados financeiros globais. Quando uma guerra se instala ou se intensifica, o primeiro impacto econômico costuma ocorrer nos preços. Energia, alimentos e matérias-primas são os canais mais imediatos de transmissão do conflito para a economia mundial. Se uma região produtora ou rota estratégica é afetada, a oferta global diminui ou se torna incerta. O resultado é pressão inflacionária, mesmo em países que não têm qualquer envolvimento militar direto. A inflação, nesses casos, não surge apenas por excesso de demanda, mas por choques de oferta, que são mais difíceis de controlar com políticas monetárias tradicionais. Bancos centrais passam a enfrentar um dilema. Combater a inflação com juros mais altos pode desacelerar ainda mais a economia, mas ignorar o aumento de preços corrói o poder de compra e a estabilidade social. Nos mercados financeiros, guerras elevam a percepção de risco. Investidores tendem a reduzir exposição a ativos considerados mais voláteis e buscar proteção em moedas fortes, títulos soberanos ou ativos reais. Esse movimento provoca fuga de capitais em economias mais frágeis, desvalorização cambial e aumento do custo de financiamento global. No médio prazo, conflitos prolongados tendem a redesenhar cadeias produtivas.
Empresas buscam reduzir dependência de regiões instáveis, o que gera processos de realocação industrial, aumento de custos logísticos e menor eficiência econômica. No longo prazo, guerras podem acelerar mudanças estruturais, novas alianças econômicas, reconfiguração de blocos comerciais, mudanças no papel de moedas internacionais e até transformações no equilíbrio de poder global. É importante destacar que esses cenários não são previsões absolutas, mas tendências baseadas em padrões históricos e análise de probabilidade. Cada conflito tem características próprias, mas os mecanismos econômicos tendem a se repetir com variações de intensidade. Em síntese, guerras afetam a economia mundial porque atuam simultaneamente sobre geografia estratégica, fluxos econômicos e expectativas financeiras. Elas aumentam a incerteza, pressionam preços, distorcem investimentos e obrigam governos e empresas a tomar decisões em ambientes de risco elevado. Entender essa dinâmica não é apenas um exercício acadêmico, é uma ferramenta prática para interpretar o cenário global, proteger patrimônio e avaliar riscos de longo prazo. A reflexão final é direta. Em um mundo cada vez mais interconectado, nenhuma guerra é realmente distante quando se trata de economia. E a pergunta que fica é: o sistema econômico global atual está mais preparado para absorver choques geopolíticos ou estamos entrando em uma era de instabilidade mais frequente e estrutural? Essa é uma questão aberta e central para compreender o futuro da economia mundial.